Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do Tempo de Estudar. Eu sou o professor Heitor Oliveira e a aula de hoje é sobre operações com números inteiros. Vamos relembrar os números inteiros, que são os números positivos e negativos, e as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, com as suas respectivas regras de sinal. Tudo bem? Mas para isso, vamos usar alguns exemplos que a gente vai ver nessa nossa animação. Vem comigo! Nós recebemos dois recados endereçados ao Sr. Epaminondas. Sr. Epaminondas, quero lhe lembrar que me deve R$60. Sr. Epaminondas, por favor, não se esqueça de que me deve R$80. Agora vê se pode. Todo mundo resolveu cobrar junto a minha dívida. Sr. Epaminondas, eu entendo, mas a gente precisa saber qual é o total da sua dívida. Vamos acompanhar. No primeiro recado, o Sr. Epaminondas deve R$60, portanto a gente coloca o número menos 60. Em relação ao segundo recado, o Sr. Epaminondas deve R$80, portanto o número menos 80. Isto é, a dívida total do Sr. Epaminondas é juntar 60 negativos com 80 negativos, isto é, R$140 negativos. Ou seja, a gente verifica que na presença de dois números com o mesmo sinal, que neste caso é o sinal negativo, a gente repete esse sinal negativo e soma as quantidades. A gente soma a dívida do primeiro recado com a dívida do segundo recado, totalizando, portanto, R$140 negativos de dívida. Tudo bem? Vamos acompanhar aqui. Em operações que envolvem os números com o mesmo sinal, devemos repetir esse sinal e efetuar a adição dos números. Agora vamos ver um outro exemplo. Eu estou aqui com R$50 apenas e eu preciso pagar R$60 ao meu vizinho. Como faço? Bom, Sr. Epaminondas, nesse caso, a gente precisa verificar que a sua quantia não é suficiente para pagar a dívida toda. Vamos ver quanto que o senhor fica devendo. O Sr. Epaminondas possui R$50. A sua dívida é de R$60. Portanto, a gente pode escrever a seguinte expressão: mais 50, que é quanto o Sr. Epaminondas tem, menos 60, que é quanto que ele deve. Já sei o que você vai me dizer. Eu vou ficar devendo R$10. Sr. Epaminondas, se o senhor não tem esse dinheiro todo, o senhor vai acabar devendo R$10. Portanto, mais 50 menos 60 é igual a menos 10. Agora vê se pode. Eu pensei que você iria me emprestar os R$10, ora. Não, Sr. Epaminondas, eu não vou emprestar R$10 para o senhor, desculpa. Vamos seguindo a nossa aula, por favor? Pessoal, vamos entender como isso funciona. Digamos que a gente tenha alguns valores positivos, por exemplo, 14 positivos. E do outro lado, vamos botar alguns sinais negativos, totalizando 10 negativos. Quanto deve ser mais 14 menos 10? A gente pode fazer a seguinte associação. Cada sinal positivo vai anular um sinal negativo. Portanto, eles desaparecem. Então, vou marcar um sinal positivo e um sinal negativo. E assim, eles se anulam. E a gente vai eliminando. Assim, a gente pode fazer com todos os sinais, até a gente não poder mais eliminar. No total, sobraram 4 positivos. Isto é, a gente conclui que mais 14 menos 10 é igual a mais 4. 14 positivos com 10 negativos, a gente encontra 4 positivos como resultado final. Agora vamos observar um novo exemplo. Vamos colocar adiante 7 positivos e logo a seguir 9 negativos. Mais uma vez, vamos utilizar o mesmo raciocínio. Cada sinal positivo anula um sinal negativo. Cada sinal positivo anula um sinal negativo. E assim a gente vai fazendo
até não sobrar mais par para a gente poder eliminar. A gente conclui, portanto, que sobraram 2 negativos, isto é, 7 positivos, e 9 negativos acabam gerando 2 negativos. Então a gente consegue perceber no primeiro exemplo que 14 positivos contra 10 negativos, a gente tem 4 positivos a mais. Portanto, o resultado da operação é mais 4. Agora, quando a gente tem 7 positivos contra 9 negativos, nós temos 2 negativos a mais. Portanto, mais 7 menos 9 resultam em menos 2. Assim, a gente consegue concluir a seguinte regra de sinais envolvendo adição e subtração de números inteiros. Vamos acompanhar. Como a gente disse, mais 14 menos 10 é igual a mais 4 e mais 7 menos 9 é igual a menos 2. E assim a gente conclui a seguinte regra. Na comparação entre números positivos e negativos, subtrai-se os numerais 10 menos 14, 9 menos 7, prevalecendo o sinal daquele com o maior valor absoluto. Ou seja, permanece o sinal do 14, que é maior em relação ao número 10, e permanece o sinal do 9 no segundo exemplo, que é maior do que o número 7. Tudo bem? Então a gente pode resumir essa regra da seguinte forma. Quando a gente for comparar 2 números inteiros com sinais diferentes, a gente faz a subtração desses números do maior número menos o menor número e prevalece o sinal do maior número. Lembre-se, maior número é o maior valor absoluto. Não se esqueça. Vamos dar uma olhada nessa atividade. Efetue as operações a seguir. Mais 10 menos 7. Os sinais são diferentes. O número maior é o 10 em relação ao 7. Portanto, prevalece o sinal do número 10, que é o sinal positivo. Portanto, o resultado vai ser 10 menos 7, 3, com o sinal positivo, logo, mais 3. Repare que entre mais 10 e menos 7, nós temos 10 positivos contra 7 negativos, que na comparação representam 3 positivos a mais, além dos negativos. Tudo bem? Por isso que o resultado deu mais 3. Vamos à letra B. Menos 25 mais 30. Repare que eu tenho mais positivos do que negativos. Eu tenho 30 positivos contra 25 negativos. Portanto, na comparação, eu acabo ficando com 5 positivos a mais. Letra C. Menos 80 menos 20. Nesse caso, a gente relembra o caso do seu Epaminondas, onde ele tem 80 negativos e depois 20 outros negativos. No final das contas, a gente acaba ficando com 100 negativos. Na letra D, a gente tem mais 4 menos 10. Eu tenho 4 positivos contra 10 negativos. Eu tenho muito mais negativo do que positivo. No final das contas, eu tenho 6 negativos a mais do que positivos. Tudo bem? Letra E. Mais 100 mais 20. Repare que são 100 positivos juntando com outros 20 positivos. No final das contas, nós temos 120 positivos. Tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai definir o que são números opostos ou simétricos. Eles vão ser importantes para a gente escrever as regras de sinais envolvendo multiplicação e divisão. Vamos dar uma olhada? Números opostos ou simétricos. Vamos dar uma olhada na reta numérica e em alguns números que a gente selecionou para elas. A gente pode observar que, em relação ao zero, ao eixo que compreende o número zero, os números mais 2 e menos 2 estão em lados opostos, ou melhor, estão simétricos em relação a esse eixo, a uma mesma distância em relação a esse eixo. Tudo bem? Logo, a gente pode dizer que os números menos 2 e mais 2 são chamados opostos ou simétricos em relação ao zero. Portanto, pessoal, a gente pode resumir essa definição de números opostos como números que possuem sinais trocados. Um é positivo, o outro é negativo. Por exemplo, menos 5 mais 5, menos 40 e mais 40. Muito fácil, não é mesmo? Então, pessoal, a gente tem, por exemplo, o oposto de mais 3 é menos 3. E a gente pode escrever essa informação matematicamente dessa forma. Sinal de menos na frente do número mais 3, que representa o oposto
de mais 3. Esse primeiro sinal de menos representa o oposto. Logo, o oposto de mais 3 é menos 3. O oposto de menos 10 é mais 10. Ou seja, a gente pode escrever isso matematicamente assim. Menos o menos 10 é mais 10. Tudo bem? Eu estou percebendo que se os sinais forem diferentes, o resultado é negativo. E se forem iguais, é positivo. Isso mesmo, Sr. Epaminondas. O senhor disse muito bem. Quando a gente tem sinais diferentes, o resultado fica negativo. Agora, se os sinais forem iguais, o resultado fica positivo. Vamos dar uma olhada em como fica a regra de sinais nesses casos. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Essa regra de sinais a gente vai aplicar na multiplicação e na divisão. Por exemplo, mais 3 vezes menos 2. A multiplicação de números inteiros consiste em multiplicar os números, nesse caso 3 vezes 2, e respeitar essa regra de sinais. Como os sinais são diferentes, um é positivo e o outro é negativo, o resultado vai ser negativo. E 3 vezes 2 é 6. Portanto, o resultado, menos 6. Outro exemplo, menos 10 vezes mais 4. Como os sinais são diferentes, um é negativo e o outro é positivo, o resultado final vai ser negativo. E 10 vezes 4 é 40. Logo, o resultado é menos 40. E se for menos 5 vezes menos 6? Nesse caso, os dois sinais são iguais. Os dois sinais são negativos. E se os sinais são iguais, o resultado é positivo, mesmo que a gente tenha dois sinais negativos. Então, o resultado vai ser 5 vezes 6, 30, isto é, mais 30. 30 positivo. E se for mais 9 vezes mais 10, mais uma vez os sinais são iguais, positivo. Logo, 9 vezes 10, 90. Resultado final, mais 90. A mesma coisa acontece com a divisão. Menos 12 divididos por menos 3 vai ser sinais iguais, positivo. 12 divididos por 3, 4. Resultado final, mais 4. E se for mais 30 divididos por mais 6. Como os sinais são positivos, são iguais, o resultado é positivo. E 30 divididos por 6 dá 5. Logo, o resultado final, mais 5. Além disso, menos 16 divididos por mais 1. Como os sinais são diferentes, negativo e positivo, o resultado final é negativo. E 16 dividido por 1 dá 16. Logo, menos 16 o resultado. Por último, mais 10 divididos por menos 5. Como os sinais são diferentes, o resultado fica negativo. E 10 divididos por 5 dá 2. Portanto, o resultado, menos 2. Tudo bem, pessoal? Viram que a multiplicação e a divisão respeitam uma regrinha de sinal muito simples. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. E é só multiplicar ou dividir os números. E o que acontece se a gente falar sobre a potenciação? Vocês se lembram que potenciação é multiplicar o mesmo fator várias vezes. Portanto, a potenciação respeita a mesma regra de sinais da multiplicação. Vamos dar uma olhada? Potenciação é uma multiplicação de um mesmo valor várias vezes. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Mais 3 elevado ao quadrado, elevado à segunda potência, que é multiplicar o mais 3 duas vezes. Mais 3 vezes mais 3. Repara que os sinais são iguais. Os dois são positivos. Logo, o resultado também vai ser positivo. E 3 vezes 3 dá 9. Menos 5 elevado ao quadrado. É multiplicar o menos 5 duas vezes. Menos 5 vezes menos 5. Reparem que os dois fatores têm o mesmo sinal. Se os sinais são iguais, o resultado também é positivo. Logo, 5 vezes 5 mais 25. Agora vamos dar uma olhada nesse exemplo. Menos 2 elevado ao cubo, elevado à terceira potência. É multiplicar o menos 2 3 vezes. Para isso, a gente vai analisar os sinais de 2 em 2 fatores. Os dois primeiros fatores possuem sinais iguais. O resultado é positivo
e 2 vezes 2 dá 4. Agora, o fator mais 4 associado ao último fator menos 2 representam sinais diferentes. E 4 vezes 2 dá 8. Se os sinais são diferentes, o resultado é negativo, portanto, menos 8. E um último exemplo. Mais 1 elevado ao cubo, elevado à terceira potência, é multiplicar o mais 1 3 vezes. Da mesma forma que o exemplo anterior, a gente vai analisar os sinais de 2 em 2 fatores. Os dois primeiros fatores são positivos, eles possuem o mesmo sinal, portanto, o resultado é positivo. E 1 vezes 1 é 1, logo, mais 1. E multiplicando, então, mais 1 pelo último fator mais 1, os dois têm o mesmo sinal. E quando temos sinais iguais, o resultado também é positivo. E 1 vezes o 1 é 1, logo, o resultado é mais 1. Agora é com você. Pessoal, a gente deixa um exercício para que vocês tentem fazer cada uma das operações. Adição, subtração, multiplicação, divisão e a potenciação também. Não se esqueçam das regras de sinais em cada um dos casos. Vamos analisar. Efetue as operações tomando cuidado com as regras de sinais. Mais 12, menos 15. Menos 5, menos 55. Menos 2, vezes mais 80. Menos 400, divididos por menos 2. E menos 10 elevado ao cubo, elevado à terceira potência. Pessoal, façam os exercícios e as respostas você encontra no nosso site. Bom trabalho e bons estudos! Até lá!